Bom dia! Iniciando aqui a nossa sexta semana de mini lives. E, gente, meu celular não despertou. Sorte que o meu corpo despertou às 7h30. Daí, quando eu olho o horário, eu... Mas daí fui me arrumar rapidinho. E aqui estou. Bom dia, Aline. Tava comentando que o meu celular não despertou hoje de manhã, mas por sorte o meu corpo despertou. Então, aqui estou. E a gente está iniciando a sexta semana das nossas mini lives. Já foram 5 temas anteriores. E a gente sempre inicia aqui a semana, às terças-feiras, trabalhando a nossa mente, relaxa a mente, porque a mente é a nossa grande fonte de criação. A gente cria com a mente. A gente pode criar tanto coisas que são a que a gente considera, né? Nossa, que fantástico isso que eu tô criando aqui e tô gostando. Quanto histórias que a gente fica meio, nossa, que intenso, não curto muito isso. E daí é muito importante que a gente trabalhe a mente exatamente por isso. Porque quando a gente não tá trabalhando a nossa mente, ela tá vivendo só na base do nosso inconsciente. E o nosso inconsciente, ele puxa muito os nossos medos, as nossas ansiedades, né? Em um modo de funcionamento muitas vezes trágico, porque nessa realidade a gente a todo momento está recebendo, né, notícias que ativam a nossa insegurança, notícias que ativam aquela sensação, será que eu sou bom, boa o suficiente? Então, a gente trabalha, né, essa mente, trabalha essas crenças, trabalha o nosso inconsciente para a gente fazer as pazes e atrair o que faz mais sentido, co-criar, né, junto com esse universo da melhor maneira possível. E é interessante quando a gente fala essa questão de cocriação, porque muita gente, né, fala, só pense positivo. Só que se a gente só pensar positivo, mas lá no fundo tem aquela crencinha de eu não mereço, com os outros acontece, comigo não vai adiantar o pensando positivo. Porque seria como o pensar positivo é só a gente imaginar, é igual o consciente e inconsciente, que geralmente a gente pede para a pessoa imaginar como se fosse um iceberg, né? Que o iceberg é a pontinha do gelo e uma parte bem gigante embaixo da água. Quando as pessoas só falam, né, só focam no pensamento positivo, é como se focasse só na pontinha do iceberg ali embaixo, esquecendo do que vem embaixo. Então, a gente trabalhar a mente, trabalhar nosso emocional, trabalhar cada um dos corpos, é pra gente trabalhar a parte de baixo do iceberg, porque daí fica alinhado o que vem de baixo com o que tá aparecendo em cima. E daí a gente começa a ver mágica acontecendo na nossa vida, né? Não é nem questão de magia em si, né? Mas é questão de atração, é questão de a gente olhar e perceber o que precisa de ser mudado na nossa vida, praticamente. E com isso a gente se conecta. Agora eu vou sortear com vocês aqui a carta da semana. Eu trouxe aqui, vou sentir. A carta da semana que a gente sorteia é sempre a energia que a gente vai trabalhar. Minha mãozinha tá chamando aqui. E vamos ver qual carta sai essa semana. Uau! Saiu a deusa Freia, que é a deusa da sexualidade. A sexualidade, ainda mais que eu tava falando sobre a questão do inconsciente aqui, né?
A sexualidade ela é uma das forças mais poderosas. Uma das terapias que eu trabalho, a psicoterapia tântrica, eu não dou tanto esse enfoque. Quando as pessoas trazem durante as sessões, a gente trabalha, a gente aprofunda. Mas o Tantra, principalmente o Tantra, o Neo-Tantra, né, que o pessoal fala, ele dá muito esse enfoque na questão da sexualidade. Eu dou um outro enfoque na psicoterapia tântrica. Eu dou enfoque da gente trabalhar o alinhamento do masculino e do feminino. Mas isso perpassa também pela sexualidade. Porque a sexualidade, ela é relacionada à nossa energia vital, à nossa pulsão de vida e nosso inconsciente, né? Eu iniciei a sessão, iniciei aqui a live falando sobre o nosso inconsciente, da importância de a gente trabalhar e tudo, né, muito sincrônico. A sexualidade é muito essa energia, esse pulsão que nos atrai, nos motiva a fazer determinadas coisas, nos motiva às vezes a gente se sentir travado na vida, não tá conseguindo criar, né? Porque, fato interessante, explicando sobre a sexualidade, ela tem muito a ver com a nossa expressão. Porque se a gente for olhar depois da live, além da cartinha, eu vou compartilhar com vocês uma imagem que demonstra o quanto as cordas vocais da nossa, né, as nossas cordas vocais e a parte da nossa sexualidade lá embaixo, as nossas cordas que seguram o nosso sistema sexual ali, né? No Tantra a gente chama de Yoni, é o canal do nosso sistema reprodutor, tem as mesmas cordas. Então, o que acontece? Quando aqui tá travado, lá embaixo tá travado, e vice-versa. E o que tem a ver a sexualidade? A sexualidade tem muito a ver com o nosso prazer, com a nossa dar e tomar da vida, né? E daí, vou ler para vocês o poema aqui, da Freya. Poema da sexualidade. E que interessante sair essa carta, porque eu tive sonhos muito intensos essa noite, né? Eu comentando sobre ter perdido a hora aqui, né? Começado quase 10 minutinhos depois a live. Bom dia, Cláudia. E sai aqui essa energia, né? Então, vou ler aqui o poema para vocês, da deusa Freya, Sexualidade. Houve um tempo, no início, um tempo em que não havia nada, um tempo em que eu dançava minha dança da sexualidade, a energia da criação, e com essa dança oferecia ao todo a minha dádiva. A sexualidade trouxe união comigo, com a deusa, com êxtase espiritual. A sexualidade curou, integrou, regenerou e revigorou. A sexualidade entrelaçou você na rede de todos os seres vivos, pois a vida existe para expressar a si mesmo. Nova vida, vitalidade, ritos de prazer, possibilidade ilimitada. O que quer que você escolha, a sexualidade é a dança expressiva da vida e sua maior dádiva. Daí, lendo aqui sobre a mitologia dessa deusa Freya, os europeus do norte chamaram a deusa sensual de Freya, que significa concubina, e deram seu nome para o sexto dia da semana, a sexta-feira, ou Friday. Ela era a regente ancestral dos deuses mais velhos, ou Vanir. Ela e Frigga são dois aspectos da grande deusa. Freya é o aspecto donzela e Frigga o aspecto materno. Freya não discrimina ao escolher amantes. Todos os deuses eram jogo limpo. Quando Freya aprecia envolta em seu manto de plumas e não usando nada a não ser seu colar mágico de âmbar, ninguém poderia resistir a ela.
Daí trazendo novamente aqui a carta para vocês verem. É o colar, né, de âmbar que eles estão falando. Essa questão da sexualidade, que é pra gente sentir prazer, precisa de uma liberação total, uma aceitação total. E a sexualidade, iniciando, né, a semana trabalhando aqui com a energia dela e casando com o que eu falei no início da live, ela é muito essa energia de co-criação, essa energia poderosa da gente se conectar com a nossa energia vital. Porque muitas vezes no dia a dia a gente está se sentindo meio desanimada, consegue até fazer as coisas, né? Porque precisa, tem boleto para pagar, né? Mas a sexualidade, ela traz essa energia intensa do prazer. Ela traz essa energia intensa da gente ter força para fazer as coisas no dia a dia. Então, quando a gente se conecta com essa força poderosa, essa força que é de todos nós, essa força que foi muito podada na nossa sociedade, né? As igrejas, as diferentes religiões, são pouquíssimas que trazem esse fator da sexualidade como algo normal, algo que faz parte da vida. Geralmente tem aquele quê de culpinha, né? Aquele não, é um pecado, não vai pro céu. E ela é uma coisa muito natural, que vem do ser humano. Não se fala porque choca muito, né? Mas quando você estuda psicologia, as crianças, elas desenvolvem cedo essa curiosidade, porque a sexualidade, ela tem total a ver com o nosso corpo, né? Com os nossos corpos, energético, físico, emocional, né? Principalmente para nós mulheres, quando o emocional ele não tá muito ligado ali com a pessoa, às vezes tem uma dificuldade dessa conexão. Se o mental ele não tá alinhado, a gente não consegue estar presente no ato da sexualidade. E sexualidade é tudo, viu, gente? Por exemplo, vou beber água aqui. E é você sentir o prazer de tomar água. Cada ato que a gente faz, ele pode sim a gente se conectar com essa fonte de energia vital. E ela traz cores para nossa vida. Mas chega de falar, vamos lá para nossa meditação, para a gente relaxar a nossa mente e a gente se conectar mais profundamente com a sexualidade. O que eu vou pedir para você fazer aí, esteja deitada. Eu geralmente recomendo sentar-se, porque quando a gente está com a coluna ereta, né, a coluna reta, a gente tá com a coluna com o nosso centro energético que fica bastante nessa região nervosa da coluna alinhado, mas você pode, caso você esteja, né, deitada e fala, poxa, Pan, tô te ouvindo aqui, mas não tô com muito ânimo de levantar, tudo bem, então deite-se confortavelmente ou sente-se da maneira mais confortável possível, feche os olhos, você está aqui por esse momento, neste momento, num espaço a salvo, num momento que você pode sim relaxar, se conectar mais profundamente com você, com seu corpo, com sua mente, inspirando bem profundo pelo nariz. E soltando pela boca. Vamos fazer mais 2 respirações bem profundas, trazendo pelo nariz e soltando pela boca. Inspira mais uma vez e soltando pela boca. Se conectando aqui e agora com o topo da sua cabeça, com a energia da sua mente, se conectando
com seus pensamentos e percebendo que eles são como nuvens bem intensas que a todo momento passam, mas a gente pode ter consciência que a nossa mente mais consciente, ela é como se fosse um céu sem nuvens, e as nuvens são esses pensamentos que passam na nossa frente e a gente pode escolher se apegar a um deles e ir junto com essa nuvem, ou pura e simplesmente observar, deixar passar. E após fazer essa observação dos pensamentos, das nuvens que vão passando na frente da nossa mente, e a gente vai escolhendo, vai liberando os pensamentos e trazendo relaxamento para que você possa ficar com a mente limpa, para que você possa estar no aqui e agora, ouvindo a minha voz, se conectando mais profundamente com o seu corpo. Tragam as mãos na região da sua barriga, lá embaixo, a região relacionada com o sistema reprodutivo, tanto da mulher quanto do homem. Você se conecta com essa fonte de vida, com essa fonte de sexualidade. E a gente, ao tocar a nossa barriga, a gente vai liberando lá da base as conexões com as sensações de eu não posso me divertir porque eu tenho muito trabalho a fazer. A gente vai se liberando da insegurança que muitas vezes, ao exercermos a nossa sexualidade, ela vem à tona, e colocando a mão lá na ponta da nossa barriga, nos conectando com o nosso chakra básico, a gente vai trabalhando a nossa insegurança, vai se conectando com essa base que precisa estar conectada à Terra, porque para a gente viver a sexualidade, a gente precisa se conectar com o nosso corpo, porque é o corpo que vive todas essas energias e vai subindo a energia para o nosso segundo centro, o nosso centro de prazer, e vamos liberando todos os dogmas, todas as sensações de pode, não pode, isso, aquilo, de dever, que nos impede de acessar a nossa sexualidade mais plena, o nosso prazer de pura e simplesmente estar na vida. As crianças se conectam muito fortemente com esse segundo centro de energia vital, o centro do prazer, porque elas vão se livrando, elas nem têm ainda os 1000 julgamentos que todo dia a gente traz aqui para a mente. Vamos nos liberando de tudo isso. E com a mão na barriga, mais próximo, abaixo dos nossos seios, a gente vai fazendo um carinho e liberando e se conectando com o nosso terceiro centro de poder, o nosso terceiro chakra energético, que nos conecta ao nosso poder pessoal. Essa força que vai trazendo e vai liberando a nossa energia para a gente se lembrar que a gente podemos sim nos conectar com as energias, nos apropriar do que é nosso por direito,
A sexualidade, ela traz essa energia vital, ela traz essa energia criadora, essa energia da vida. Inspirando profundamente, vamos trazendo nossas mãos da base, mais próxima da nossa região urinária, subindo pela barriga, chegando aqui abaixo do peito. E vamos fazendo esse movimento para baixo e para cima, para baixo e para cima, acariciando a nossa barriga e nos conectando, relaxando a mente e o corpo, para que a gente prossiga nessa semana e consiga ir libertando, nos conectando com a energia da deusa Freia. Sexualidade. Inspirando profundamente. Vamos abrindo os braços. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Stephanie. Abrindo os olhos, nos espreguiçando. Vamos relaxando a mente para que a gente esteja aberto. Essa carta da sexualidade, ela traz essa energia, principalmente para as mulheres, mas para os homens também. A gente precisa, para a gente viver uma cocriação, uma sexualidade plena, a gente precisa se abrir, dar e tomar com intensidade da vida. E é isso que nós iremos trabalhar essa semana. Amanhã continuamos, amanhã às 7h30 pontualmente, vamos trabalhar a nossa energia do corpo, cura das ações. Gratidão pela sua presença e até amanhã. Um beijo.